sou Eduarda Rocha, eu tenho 21 anos e participei do CIS em casa e tô aqui para dar meu depoimento. E primeiro eu queria contar um pouco como que eu conheci o método CIS. É, Meu papai e minha mãe fizeram o CIS presencial há uns anos atrás, acho que um ano, dois. E, eu lembro que eles iam toda manhã cedo, voltavam de madrugada. E depois eu vi assim algumas as mudanças, né, que estavam acontecendo e eu perguntei por que eles falavam tanto desse método, disso que tinha acontecido. E aí a minha mãe falou assim: "Nossa, Duda, é muito bom. É muito bom, é transformador". Aí meu papá falou também que eu precisava ver os vídeos, as aulas que ele tinha comprado, ele comprou vários, quase todos, as ferramentas, né, pra passar, pra ver em casa. E, e assim, na época eu era muito relutante, eu era muito orgulhosa, muito teimosa. E ele falava assim: não, você tem que olhar para 5 pessoas que você tá caminhando, você é a média das cinco pessoas que você anda, busca caminhar junto com pessoas que somem na sua vida. E na época, assim, eu relutei e falei: não, não tem que ser assim, não. E aquilo que ele vinha trazendo de novo, eu falava que não. E até que eu comecei a me interessar pelo curso, né? Algumas coisas o que eles estavam falando sobre o curso. E eu perguntei quanto é que é esse pra eu fazer. Porque eu pensei, não, vou pagar o meu, né? Vou entrar, eu vou pagar porque né? Eu quero participar, quero ver como é que é isso. E eles falaram, só um curso é tanto. Aí eu, sério? Aí eu pensei que quando eu estiver trabalhando, recebendo mais, recebendo, eu vou poder pagar, vou pagar a minha inscrição. E era essa a minha certeza, sim. Quando eu tivesse. Tá vendo como é que é a crença, né? Limitante. Quando eu tivesse, eu ia pagar a minha. Porque eu queria ser uma pessoa já independente, queria pagar minhas coisas, né? E E aí eu pensei, deve ser daqui uns 2 anos, deve ser daqui uns 4 anos. E quando foi esse ano, eu lembro que na época também, porque eu tenho dois pais. É o meu papá, que é o marido da minha mãe, e o meu pai biológico, né? E eles são meus pais. Eu amo eles de coração. Deus colocou cada um deles na minha vida. E eu lembro que na época que eu quis saber sobre o CIS, queria fazer o presencial, eu pensei assim, eu quero o melhor pro meu pai biológico. Que, que tem até, eu vou marcar ele aqui também, que ele parou na 8ª série e ele tinha nitidamente muitos pensamentos limitantes, muitas coisas que paravam ele no meio do caminho. E principalmente eu, sabe? Depois do CIS em casa, eu percebi as crenças limitantes que estavam dentro de mim, que eu não acreditava que eu conseguia trabalhar. Eu não tinha um histórico de ser uma pessoa, de ser uma, uma pessoa que, sabe, que dá o seu sangue pelo trabalho, que faz o seu melhor mesmo. O meu histórico era daquela pessoa que faz o que é pra fazer, sabe? Se esforça um pouco, se esforça de forma mediana. E eu não tinha um bom, digamos assim, um bom testemunho pra dar mesmo, como uma pessoa que tá trabalhando ali na empresa e tal. E, e principalmente porque dia após dia eu tinha que lutar com a crença que tinha na minha cabeça de que eu não conseguia trabalhar de forma séria. Acredita? Que eu pensava que eu não podia ser uma pessoa responsável, que eu não podia ser uma pessoa adulta, ou que eu não podia levar a sério as coisas. Acredita? Eu pensava nisso.
E no método CIS em casa eu pude analisar, fazer autoanálise e perceber que isso estava me parando. E aí na hora eu meio que tava fechando os olhos assim, tava ali prestando atenção no coaching Paulo Vieira, né? Que ele tava falando sobre muitas coisas que nossos pais dizem. Ele, a esposa dele, falou sobre rejeição. Aí, durante a aula do Paulo Vieira, eu lembrei de uma coisa que a minha mãe me disse. Depois que eu tinha trancado a faculdade, pela metade, porque eu não estava aguentando realmente a pressão. Eu tenho certeza que se eu tivesse inteligência emocional para permanecer na faculdade, eu teria ficado. Só que a pressão de tantas cobranças, de não saber lidar com a constância de ser uma pessoa responsável, de tomar a rédea da própria vida. Eu não tinha essa ferramenta. E eu comecei a esmorecer. Minhas bases começaram a tremer e eu não consegui mais permanecer na faculdade. E eu era muito, muito orgulhosa em relação a pedir ajuda. Não pedi ajuda para meus pais, não pedi ajuda para os meus amigos, não me abri para ninguém e tava lá, entre aspas, morrendo sozinha, me afundando em problemas pequenos, muito simples de resolver se eu me abrisse para alguém. E também manifestando uma falta da inteligência emocional. E aí eu tranquei a faculdade, e depois eu fiquei em casa, né, ajudando minha mãe em casa. E muitas vezes a minha mãe assim meio que frustrada, né, porque eu tinha trancado a faculdade, acredito. Ela ficava chateada assim por eu não estar tendo um futuro que ela desejava para minha vida, né? Porque ela tinha planejado que eu pertencesse, que eu fizesse parte de uma faculdade, né? Que eu tivesse o mesmo destino dos filhos das amigas dela e tal. E aí eu lembro que uma vez, eu não sei como que a gente chegou a falar nisso, mas a minha mãe falou assim: filha, eu cheguei a uma conclusão. Ela falou sério isso pra mim. Isso, eu acho que eu devia ter uns 19, 18 anos. Acho 19 anos. Aí eu cheguei a uma conclusão: você não consegue trabalhar. Aí eu olhei pra ela assim, porque eu pensei que eu me assustei na hora. Porque eu pensei que ela ia falar outra coisa. Eu não tinha imaginado que ela ia falar isso. Mas assim, foi tanta pressão que ela sofreu. E ela falou assim: filha, você não consegue trabalhar. Aí eu: por quê? Aí ela: filha, você não aguenta a pressão. Você não aguenta essa pressão. E ela falou outras coisas aqui, outras coisas que eu não vou comentar agora, porque eu precisaria também de falar com ela, né? Nem sei se ela lembra disso. E eu lembro que depois disso eu tomei como uma verdade. E até hoje, quando foi o método CIS em casa, eu me lembrei disso ter acontecido, de tantas vezes que eu fui orgulhosa, de tantas vezes que eu fui arrogante, tantas vezes que eu fiz a armadilha pra mim mesma, sabe? E caí ali e ainda acreditando em muitas coisas que eu ouvia que eram contrárias à imagem e semelhança de Deus que Deus tem pra mim. Eu acreditava que eu não conseguia trabalhar, que eu era uma pessoa muito infantil, que eu era uma pessoa imatura, que era uma pessoa que não podia, que era muito difícil tomar a rédea da minha própria vida, que era muito difícil ter autorresponsabilidade. E depois de descobrir isso, depois de reconhecer, eu pude mudar essa crença e na última ferramenta do método CIS, quando era pra declarar, né, aquilo que para outra pessoa, aquilo que eu tinha que eu ia tomar como decisão na minha vida pra mudar pra minha vida toda, eu falei pro meu pai, eu olhei pra ele e falei: eu decido
ter autorresponsabilidade. Eu decido consertar tudo aquilo que eu destruí, tudo aquilo que eu tirei do lugar. Eu decido, porque foram muitas coisas mesmo. Muito obrigada, Paulo Vieira e toda a sua equipe, Método CIS. Deus está com vocês, Deus criou esse projeto, sabe? É Deus, nesse meio todo, assim, Deus está se movendo. Meu Deus, tantas pessoas têm sido libertas dos seus próprios pensamentos, de si mesma. Eu também teve um momento da gratidão, né? Que eu pensava que seria muito difícil parar pra agradecer ao meu papá por tudo aquilo que ele tinha feito por mim, por ter me aceito também como filha. E eu pude agradecer ali. E nós nos emocionamos demais, demais, demais. Eu pude agradecer ao meu pai também por ser tão cuidadoso comigo, meu pai biológico, por ele se lembrar de mim em todos os momentos da vida dele. Ele me disse que eu sou o sonho da vida dele, né? Que é uma filha. E nós nos emocionamos demais. Na hora que era pra olhar nos olhos um do outro, simplesmente eu nunca tinha feito isso com ele. De uma forma assim, tão... Foi muito forte. Foi muito profundo. Foi incrível essa ferramenta. Muito necessária. Muito necessária. Eu pude olhar nos olhos dele, me colocar na pele dele. Olhar pro coração dele, pra alma dele. Pra infância diferente que ele teve da minha. Né? Eu pude olhar pra todas as coisas que ele teve que ser forte, ele teve que se fazer de forte, teve que vencer todas essas coisas de uma forma que poderia ser diferente em uma outra realidade. Foi muito incrível. Eu vou guardar essa ferramenta para sempre na minha vida. Eu vou fazer isso com as pessoas que eu mais amo. Eu vou poder olhar para pessoas também que eu nunca nem conheci e poder me colocar no lugar delas. Eu aprendi mais sobre ser alguém sensível à dor do próximo. Aprendi mais sobre o perdão. Né? Eu sou cristã e eu tinha muita dificuldade nisso. Mas Deus me deu esse presente de participar no Método CIS em casa também. Porque era um sonho meu de ter isso disponível pro meu pai também, pra mim, né? Porque a minha crença era que eu não conseguiria, por tão cedo, pagar o Método CIS. Mas isso, tudo que você investir na FebraCIS, você que tá me escutando, que nunca fez, nunca participou de nenhum curso deles, faça. Pelo amor de Deus, faça. E, por favor, Paulo Vieira, como eu falei também no vídeo do meu apá, que eu vou marcar também aqui embaixo, por favor, não deixe de fazer o CIS em casa. Por mais que tenha o presencial, por favor, porque muitas famílias serão impactadas, muitas famílias mesmo serão alcançadas por meio da inteligência, para gerar inteligência emocional, para desenvolver essa ferramenta, para se entender, olhar para dentro de si, entender que o que vale ao coração é o ser, né? Que é isso que Cristo fala, é isso que Cristo prega, né? Deus, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso eu, quem nós somos, apresentados para Ele, né? Declarados para Ele, de coração, a sinceridade. E essa é a nossa essência. Por mais que a gente olhe e esteja feio, né? Ai, tanta coisa ainda pra arrumar. Nós não somos aquilo que somos hoje. Não nascemos pra ser realmente aquilo que nós vemos hoje. Temos que olhar mais longe.
ter uma visão longe, lá na frente. Acreditar que nós vamos chegar lá. E que o nosso estado de hoje não é onde nós queremos chegar. O nosso eu de hoje não nos define. Tudo bem, obrigada pela oportunidade de poder fazer um depoimento também. E é isso. Tchau!